Meu nome é Dani e eu estarei lendo o texto de Hildegard Schneider, autora e líder de World Wide Wings. E aí vem o episódio 135 da minha série, O Amargo se torna doce, os ciclos de restauração de Yahvé, parte 1. Outro ciclo bíblico emocionante é que o amargo pode se tornar doce. Todos nós pensamos em Mara, um local de acampamento dos israelitas, como um local de produção de água, cuja água era amarga, no sentido de intragável. Moisés opera o primeiro milagre da água, jogando um pedaço de madeira na água e transformando-a em água potável. Todavia, quando chegaram a Mara, não lhes foi possível beber da água dali, porquanto era amarga. Esse é o motivo pelo qual esse lugar passou a ser chamado Mara. Então, o povo começou a reclamar a Moisés, inquirindo: que haveremos de beber? E ele clamou a Yahvé, e Yahvé mostrou-lhe uma árvore, que lançou nas águas, e as águas se tornaram doce. Êxodo 15, 23, 25. E o acampamento mais próximo era Elim. Então, chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam junto às águas. Êxodo 15, 27. Isso lembra a árvore em que Yeshua perdeu a vida. Essa árvore, o madeiro, era um altar, um lugar de troca onde o amargo pode se tornar doce. Veja também o episódio 2 da minha série com o título Água Amarga se torna doce. Ao mencionar esse episódio, quero incluir Noemi, que adotou o nome de Mara, a amarga, como um nome simbólico para a amargura vivida em sua vida. E como esta história é bem conhecida, gostaria agora de me voltar para duas mulheres que também são exemplos dos ciclos de restauração de Yahvé. As duas mulheres se chamam Tamar. O significado do nome é palmeira, conforme encontramos no seguinte salmo: os justos florescerão como a palmeira, crescerão altaneiros como o cedro do Líbano. Salmo 92, 13. A palavra palmeira significa Tamar em hebraico. Agora você vai se surpreender com a capacidade das tamareiras. Elas também podem prosperar em locais com água subterrânea salgada. Elas podem absorver a água salgada e ainda trazer aqueles doces frutos que são as tâmaras. A palavra hebraica Tamar é dividida nas duas primeiras letras, Taf e Mem, formando a palavra Tam, que significa completar. A terceira letra Mem e a quarta letra Resh formam a palavra Mar, que significa amargo. Assim, o próprio nome de Tamar significa o fim da amargura. E agora queremos ver se isso também se aplica à vida das duas mulheres chamadas Tamar e se elas vivem de acordo com seus nomes. Vamos a Tamar em 2 Samuel 13. Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã muito bonita que se chamava Tamar. Depois de algum tempo, um outro filho de Davi, chamado Amnon, apaixonou-se fortemente por ela. 2 Samuel 13:1. A história é sobre Tamar, filha do rei Davi e irmã de Amnon e Absalão. Amnon, seu meio-irmão, se apaixona por ela. Ele fingiu estar doente e emboscou seu pai Davi para enviar Tamar até ele. E lá ele a estupra. Seu amor se transforma em ódio. Ele a expulsa, ela rasga as mangas, joga cinzas na cabeça e foge gritando. Seu irmão Absalão a acolhe e a silencia para sempre. Este texto é uma narrativa brutal que retrata a violência sexual. É um estupro cruel e a destruição de uma jovem. Tamar se torna vítima de sua própria família, que só parece se importar com reivindicações de poder e dominação. O estupro destrói todas as possibilidades futuras de vida e Tamar murcha na casa de seu irmão Absalão.
Depois que Amnon a cerca e suas intenções se tornam claras, Tamar resiste verbalmente. Pela primeira vez nesta história, ela fala e o adverte com as leis de Israel. Ela fala de um ato vergonhoso, após o qual Amnon apareceria como a pessoa mais mesquinha de Israel. Ela confia na Torá, que Israel não ousa quebrar. Ela não implora por misericórdia, mas ela formula sua resposta claramente. Não, meu irmão, não me desonre, segundo Samuel 13:12. Ela então até oferece a ele uma solução para o problema, apontando eloquentemente que ele pode pedir ao rei sua mão em casamento. E agora também fica claro que a violência sexual neste episódio não é apenas incesto, mas estupro, pelo discurso de Tamar no versículo 13. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Fica evidente que não foi proibido ao meio-irmão. A indignação de Amnon consiste em ter relações sexuais à força. Tamar toma a palavra novamente e ganha mais uma fala importante neste episódio. Ela novamente lembra Amnon da lei, que depois de estuprá-la, ele cometeria um ultraje ainda maior. Mais uma vez, Amnon ignora seus discursos e, pela primeira vez desde que foi estuprada, chama um servo para seu quarto. A partir disso, ele jogou Tamar na rua. A ordem de "põe-na fora daqui imediatamente e tranque a porta", segundo Samuel 13:17, deixa claro que acabou com a profanação. Amnon satisfez sua luxúria. Ele não se importa com o que acontece com sua irmã e não quer mais saber dela. Prontamente, o servo a pôs para fora e fechou a porta. Ela trajava uma túnica especial, ketonet passim, longa e colorida, um tipo tradicional de roupa que as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Assim que Tamar saiu da casa de Amnon, apanhou cinza com o pó da terra e jogou sobre a cabeça. Rasgou sua túnica que estava vestindo e se pôs a caminho, com as mãos sobre a cabeça, chorando em desespero e alta voz, segundo Samuel 13:18-19. Esses gritos chamam a atenção de seu irmão Absalão, que a leva para sua casa, mas a manda ficar quieta. A questão agora surge, legitimamente, onde na vida de Tamar está a recuperação depois de toda a desonra e vergonha que se abateu sobre ela. Será que ela superou e transformou sua amarga experiência em algo doce? Para responder à pergunta, vamos olhar para uma palavra-chave. Ela estava vestindo uma túnica colorida, ketonet passim em hebraico. Apenas mais uma pessoa usava um passim ketonet, e era José. Tamar e José receberam e usaram um passim ketonet de seu pai. Tamar rasgou seu ketonet passim, enquanto os irmãos pegavam a túnica de José e eles degolaram um bode e ensoparam de sangue a túnica de José. Em seguida, a mandaram entregar ao pai com este recado: "Eis o que encontramos. Vê se é ou não a túnica de teu filho." Gênesis 37, 31, 32. Encontramos declarações semelhantes sobre ambos, como que ambos foram vítimas de desejo sexual. A esposa de Potifar cobiçou José e Amnon cobiçou Tamar. A esposa de Potifar disse a José: "Vem e deita-te comigo." Gênesis 39, 7. E Amnon disse o mesmo a Tamar: "Deita-te comigo, minha irmã." 2 Samuel 13, 11. Mas ambos permaneceram firmes em suas raízes na Torá. José fugiu da esposa de Potifar e Tamar confrontou Amnon e o advertiu sobre as leis de Israel e até lhe mostrou outro caminho. No entanto, ambos sofreram injustamente as consequências, José sendo preso e Tamar sendo desonrada.
Vamos voltar a como Tamar lidou com essa situação amarga. Se eu, como mulher, me imagino em tal situação, provavelmente eu estaria lutando para não ser violentada. Ela poderia ter chamado os criados, gritando em voz alta ou tentado se defender. A Escritura não diz nada sobre isso. Tamar estava pedindo a Amnon para que não violentasse, não a envergonhasse. Versículo 12. E ela perguntou a ele onde devo levar minha vergonha. Versículo 13. Mas mais do que isso, nessa situação, ela tinha Amnon em mente. E tu serias como um infame e cairia em desgraça perante todo o povo de Israel. Versículo 13. Nessa situação estressante, extraordinária, ela até propôs uma solução a Amnon, com a qual ela concordou. No entanto, fala ao rei, e ele haverá de permitir que eu me case contigo. Versículo 13. Tamar, alicerçada nos ensinamentos da Torá, mantém-se firme, repreende o meio-irmão e mostra-lhe uma saída justa. Ela é capaz de superar esta situação mais ameaçadora, mas Amnon não quis lhe dar ouvidos, dominou-a e com violência forçou a ter relações sexuais com ele. Versículo 14. Ela agiu com muita autenticidade, rasgando o quetonet passim, que era um manto para a virgindade, que ela não tinha mais. Tamar produz um doce fruto de justiça a partir desta amarga experiência, resultando em Yahvé dando a ela um lugar de honra através da restauração. Eis os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Amnon, o primogênito, foram esses, portanto, os 6 filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Davi também foi pai de uma filha chamada Tamar. 1 Crônicas 3, 1, 9. Como lemos no texto, pois as filhas virgens dos reis costumavam usar desde a puberdade. Nós vemos que Davi tinha outras filhas, mas estas não são mencionadas aqui. Então, Tamar foi honrada por Yahvé por toda a eternidade. A maioria de nós também passamos por experiências amargas no passado, mas com a ajuda de Yeshua nós podemos superá-las e transformá-las em um doce fruto de justiça. Sejam todos ricamente abençoados.